Arthur desceu as escadas da mansão em Caruaru com a segurança de quem acredita que o mundo existe para servir. O terno alinhado, o relógio caro no pulso e o olhar frio traíam uma verdade que ele mesmo desconhecia. Helena já estava na cozinha, mexendo o café, sentindo o cheiro forte se misturar ao pão quente. Ela ouviu os passos pesados, respirou fundo e se preparou para o que viria. Arthur entrou reclamando da temperatura do ar-condicionado, do barulho da rua, de qualquer coisa que pudesse usar, como desculpa para descontar seu vazio. Quando viu a mesa, notou um copo fora da posição e transformou aquilo em ofensa pessoal. Perguntou se ela era incapaz de fazer algo simples. Cada palavra dele era uma lâmina, mas Helena não se curvou. Apenas ajeitou o copo com calma, enquanto o coração lembrava de um bebê que um dia segurou nos braços. Arthur chamou-a de fracassada, disse que ela só estava ali porque não tinha estudo nem valor. Renato, o pai milionário, observava de longe, fingindo ler um jornal. A casa inteira parecia compactuar com aquela injustiça silenciosa. Helena, porém, sabia que um dia as paredes ouviriam a verdade que ninguém ali estava preparado para escutar. Quando Arthur terminou o ataque, sentou-se como um rei cansado do próprio castelo, destratando quem mantinha tudo em ordem. Helena continuou em pé, com a coluna ereta, segurando a bandeja como se fosse um escudo. Na memória, surgiam flashes do orfanato em que trabalhou por tantos anos, dos corredores simples, do choro das crianças à noite, do cheiro de remédio barato misturado com esperança. Ela olhou rapidamente para Arthur e, por um segundo, viu não o homem arrogante, mas o mesmo olhar que a fitava do berço de ferro, muitos anos atrás. O coração apertou, mas ela engoliu a lembrança. Não era hora de falar. O silêncio dela incomodava Arthur mais do que qualquer resposta. Ele queria vê-la quebrar, chorar, se desculpar por coisas que não fez. Em vez disso, encontrou um olhar firme, manso e inabalável. A mansão cheia de luxo escondia um segredo antigo, costurado com abandono, adoção e escolhas que ninguém teve coragem de encarar. Naquela manhã, enquanto o sol nascia sobre Caruaru, a história começou a girar de novo. E sem perceber, Arthur deu o primeiro passo em direção ao dia em que ouviria a frase que rasgaria todo o orgulho que construíra. Luz. Desde o primeiro dia em que entrou naquela casa, Helena percebeu que Arthur carregava uma raiva que não combinava com a idade, nem com o conforto em que vivia. Ele tratava garçons, motoristas e atendentes como se fossem invisíveis, mas guardava um desprezo especial por ela. Talvez porque o olhar dela nunca tremia. Enquanto encerava o chão da sala principal, ouvindo ao fundo o noticiário falando sobre política e negócios, Helena observava de relance o reflexo de Arthur no vidro da porta. Ele andava de um lado para o outro, falando ao telefone sobre investimentos, repetindo frases que aprendeu com o pai, mas sem entender o peso de nenhuma delas. Quando desligou, olhou para a marca de um produto de limpeza em um canto do piso e aproveitou para humilhá-la outra vez, dizendo que nem para limpar sabia servir. Helena pediu desculpas com educação, mas por dentro não aceitava aquela versão distorcida de si mesma que ele tentava impor. Ela sabia até onde tinha caminhado, sabia de onde vinha, sabia que já segurou crianças famintas, já consolou abandonados, já colocou fé em lugares onde ninguém via esperança. Ver aquele menino crescido, cuspir arrogância machucava, mas também despertava algo que ela não sabia nomear, um chamado silencioso para confrontar esse coração endurecido. Naquela noite, enquanto terminava de guardar os objetos da sala, ouviu Arthur discutir com Renato no andar de cima. Ele exigia mais dinheiro, mais liberdade, mais poder na empresa. Dizia que merecia tudo porque era herdeiro, porque tinha o sangue da família Albuquerque correndo nas veias.
Helena fechou os olhos e sentiu um arrepio. Ela sabia que havia algo naquela frase que não era completamente verdadeiro. Sangue, às vezes, é mais construção do que origem. Quando Arthur desceu, ainda irritado, cruzou com ela no corredor e, sem motivo, esbarrou de propósito, derrubando o balde que ela carregava. A água se espalhou pelo chão, molhando os sapatos caros dele. Arthur a fez limpar a joelhada, como se quisesse marcar quem mandava ali. Helena obedeceu, mas enquanto suas mãos passavam o pano pelo chão frio, sua mente voltou ao berço de ferro, ao cobertor gasto, a pequena pulseira de pano que identificava o bebê sem sobrenome. O mesmo bebê que um dia seria aquele homem. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas segurou. Ainda não era hora de revelar nada. Antes, aquele coração precisaria ser encurralado pela própria consciência. Naquele silêncio, algo em Helena mudou por dentro. Naquela tarde chuvosa, Helena foi chamada para organizar o escritório de Renato. A sala cheirava a madeira encerada e poder antigo. Quadros de conquistas, certificados, fotos de viagens, tudo gritava sucesso. Mas foi em uma gaveta mal fechada que a máscara começou a rachar. Ao empurrá-la de volta, ela sentiu algo prender. A curiosidade, misturada com uma velha inquietação no peito, a fez puxar a gaveta de vez. Entre papéis e contratos, havia um envelope amarelado, com bordas desgastadas pelo tempo. Suas mãos tremeram. Ao abri-lo, encontrou uma fotografia antiga de um bebê enrolado em um cobertor simples, de olhos muito abertos e uma pequena marca perto da orelha esquerda. O mundo parou. Helena levou a mão à boca. Aquela imagem não era apenas parecida, era a mesma que guardava na memória, como um tesouro doloroso. O menino que embalou no orfanato. O menino que viu ir embora nos braços de um casal cheio de promessas. Ela se sentiu voltando no tempo, ouvindo o choro distante de outras crianças, o ranger das camas, o som das preces baixas pedindo um futuro melhor. Agora, aquele futuro estava ali, de terno caro, chamando-a de inútil. Renato entrou de repente, percebendo a fotografia nas mãos dela. O olhar dele, por um segundo, perdeu toda a pose de empresário inabalável. Arrancou a foto com pressa e disse seco que aquela gaveta não era lugar para curiosidade. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, denunciando medo. Helena não discutiu, mas o silêncio que fez pesou mais do que qualquer resposta. Ela já sabia, não precisava de explicação. Porém, o coração insistia em perguntar por que a verdade estava escondida como algo vergonhoso. Renato tentou recompor a expressão, pediu que ela voltasse ao serviço e trancou o envelope em uma pasta de ferro. Quando ele virou de costas, Helena viu nos ombros dele um cansaço antigo. Quem esconde segredos carrega correntes invisíveis. Ao sair do escritório, caminhou pelo corredor como se o chão fosse outro. Cada quadro, cada detalhe da casa, agora parecia contar uma história incompleta. Arthur, o garoto que humilhava sem piedade, era o mesmo bebê que segurou com ternura quando ninguém mais o queria. A dor de saber e não poder falar começou a arder dentro dela como brasa encoberta. E algo quebrou-pe dentro. Helena quase nunca chorava. Tinha aprendido desde jovem que lágrimas não mudavam estruturas, apenas lavavam a alma por dentro. Mas naquela noite, ao voltar para o pequeno quarto que alugava na periferia de Caruaru, o corpo não suportou mais. Ela encostou a porta, tirou o sapato gasto e sentou-se na cama estreita. As mãos, ainda marcadas pelo cheiro de produto de limpeza, começaram a tremer. A imagem da fotografia insistia em voltar. O bebê enrolado no cobertor, a marca na orelha, o olhar atento. Arthur. O mesmo Arthur que agora cuspia desprezo em sua direção. As lembranças do orfanato voltaram como enxurrada.
O som das crianças chamando por ela, as noites em que ficava acordada só para garantir que todas respiravam bem. O frio que atravessava as janelas finas, o barulho do portão quando algum casal chegava para escolher um filho. Ela se lembrou do dia em que um carro melhor parou na frente do prédio simples. Lembrou do casal elegante, do sorriso da diretora, do vestido simples que colocou no bebê para a despedida. Lembrou do abraço demorado, do cheiro de sabonete infantil misturado ao choro silencioso que engoliu. Naquela época, Helena acreditou que estava fazendo o certo. Pensou que aquele menino teria tudo o que ela jamais poderia oferecer: estudo, proteção, segurança. Nunca imaginou revê-lo, muito menos sendo tratada por ele como alguém descartável. Essa ironia esmagava o peito agora. Deitou-se sem acender a luz, olhando para o teto manchado de umidade, e começou a falar com Deus em silêncio, como fazia no orfanato quando não sabia o que fazer com tanto abandono ao redor. Pediu sabedoria para não reagir com ódio, pediu forças para não permitir que a mágoa a endurecesse. Em seu coração, uma certeza aparecia: ninguém cruza nosso caminho por acaso. Se a vida tinha dado uma volta tão grande para colocá-los debaixo do mesmo teto de novo, havia um propósito maior do que o conforto de um ou a dor do outro. Entre soluços contidos, Helena tomou uma decisão. Não fugiria da verdade. Quando chegasse o momento certo, olharia nos olhos daquele homem e mostraria a ele a origem que tanto tentavam apagar. E ao fazer isso, talvez não fosse apenas ele que seria curado, mas também a parte dela que ficou presa naquele portão de ferro, vendo o carro partir. E foi só. A noite seguinte trouxe consigo uma tensão diferente. O céu sobre Caruaru estava pesado, prenúncio de chuva, e a mansão parecia ainda mais fria do que o habitual. Arthur chegou tarde, irritado com uma reunião que não saiu como esperava. Jogou o blazer no sofá, deixou o celular em cima da mesa e foi direto para a garagem. Helena, que estava guardando alguns materiais de limpeza, ouviu o som da porta batendo e soube que algo estava prestes a explodir. Arthur observava seu carro importado como se fosse um troféu ferido. Havia um arranhão discreto na lateral. Nada grave, mas suficiente para ferir o orgulho inflado. Ele chamou por Helena, a voz ecoando entre as paredes de concreto. Quando ela apareceu, com o avental ainda amarrado, ele apontou para o risco e perguntou, sem dar espaço para a resposta, o que ela havia feito. Helena explicou, calma, que não dirigia, que nem sequer entrava na garagem sem necessidade. Mas a razão não importava. Arthur precisava de alguém para culpar. Ele se aproximou até ficar tão perto que Helena podia sentir o cheiro do perfume, caro misturado à raiva. Mandou que ela pegasse balde, escova, produtos e limpasse o carro inteiro naquela hora, como se um arranhão pudesse ser apagado com espuma. Helena olhou o relógio da parede. Era quase meia-noite. Sugeriu fazer aquilo pela manhã. A resposta veio em forma de ameaça velada. Se não obedecesse, poderia procurar outro lugar para trabalhar. A garagem, iluminada apenas por uma lâmpada fria, virou palco de humilhação. Helena ajoelhou-se ao lado do carro, começando a esfregar as rodas, enquanto Arthur a observava de braços cruzados, satisfeito com a sensação de controle. Mas por dentro, algo nele também incomodava. Havia um incômodo indefinido quando via aquela mulher se curvar, uma espécie de vergonha que ele não queria nomear. O silêncio entre os dois era cortado apenas pelo som da água caindo no balde e pelo arrastar da escova pelo chão. Helena lembrava mentalmente de cada noite em que ficou acordada por aquele menino no orfanato, combatendo febres e medos, sem nunca desrespeitá-lo. Agora via o resultado de uma vida construída sobre mentiras.
e começou a entender que proteger a verdade talvez significasse, desta vez, expô-la. Naquela garagem fria, algo em Arthur começou a partir por dentro. No dia seguinte, Helena pediu uma folga antecipada. Renato estranhou, mas concedeu sem questionar demais. Havia algo nos olhos dela que ele não via há muito tempo, uma mistura de dor antiga com determinação nova. Helena caminhou pelas ruas de Caruaru como quem volta a um cenário esquecido. As calçadas irregulares, os vendedores ambulantes, o cheiro de pastel e café. Tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, diferente. Pegou um ônibus antigo que a levou até a região onde ficava o orfanato em que trabalhou anos atrás. Ao descer, viu o prédio um pouco menor do que em sua memória, com pintura descascada e um portão que já não parecia tão ameaçador. O letreiro torto ainda trazia o nome simples da instituição. Ela respirou fundo antes de entrar. Cada passo pelo corredor trazia de volta vozes, risadas, choros, crianças correndo descalças, outras abraçadas a bonecas sem braço, meninos jogando bola com meia velha. Mas em meio a tantas lembranças, um rosto se destacava. Era o dele. O bebê tranquilo, de olhos atentos, que quase nunca chorava no colo dela. A irmã Angélica, agora mais curvada e com cabelos completamente brancos, apareceu no fim do corredor, enxugando as mãos no avental. Quando reconheceu Helena, sorriu com surpresa sincera. Sentaram-se em uma pequena sala, com cadeiras de plástico e uma mesa riscada por desenhos de crianças. Entre um gole de café simples e outro, começaram a falar do passado. Helena contou com cuidado sobre reencontrar aquele menino como homem feito, sem saber de onde vinha. Os olhos da irmã se encheram de um brilho triste. Ela se levantou devagar e foi até um armário antigo, de onde tirou uma caixa de papelão cheia de envelopes e fichas. Procurou pelo nome que deram ao bebê na época, Miguel. Dentro do envelope estavam cópias dos documentos de adoção, a mesma foto que Helena vira na gaveta de Renato e uma anotação simples. Adotado por Renato Albuquerque e esposa, promessa de futuro estável. Ao tocar o papel, Helena sentiu que não carregava mais apenas lembranças, mas provas. O passado, antes invisível, tinha agora tinta, datas, assinatura e peso. Naquele silêncio, algo em Helena mudou por dentro. Quando Helena voltou para a mansão, trazia nas mãos não apenas uma bolsa simples, mas o peso organizado do passado. Dentro dela estavam cópias dos documentos, a foto do bebê, a prova de que a vida de Arthur não começara em berço de luxo, e sim em um quarto apertado de orfanato. Encontrou Renato na varanda, olhando a cidade de cima como quem tenta controlar o que já fugiu dos dedos. Ela colocou o envelope sobre a mesa, sem dizer nada. Ele reconheceu de imediato. O rosto dele perdeu a cor. Sentou-se devagar, como se as pernas já não sustentassem o corpo. Durante alguns segundos, o silêncio falou mais do que qualquer frase. Por fim, Renato começou a explicar com voz trêmula que a adoção fora um gesto sincero de afeto, mas envolto em medo. Temia que, ao crescer, o menino sentisse vergonha de ter vindo de baixo. Temia perguntas sobre a mãe biológica que sumiu sem deixar rastro. Temia que o mundo usasse a origem dele como arma, e para proteger o filho, escolheu mentir por omissão. Nunca contou do orfanato, nunca falou de Helena, nunca ensinou que dignidade não nasce do sobrenome, mas da forma como se trata os outros. Agora, sentado diante da mulher que carregou aquele menino, Renato se via pequeno. Confessou que sempre percebeu algo estranho na forma como Arthur reagia a ela. Como se uma parte dele a reconhecesse e, sem entender por quê, se defendesse atacando. Helena ouviu tudo com atenção, sem aliviar a verdade. Disse que o silêncio também é uma escolha e que escolhas têm preço. A arrogância de Arthur não surgiu do nada. Foi alimentada pela ideia de que tudo lhe era devido. Renato
Chorou, talvez pela primeira vez em muitos anos, e perguntou o que ela pretendia fazer. Helena respondeu que não buscava vingança. Queria apenas que a verdade viesse à tona, para que Arthur tivesse a chance de escolher quem seria a partir de agora. Não mais o herdeiro cego, mas um homem inteiro. Naquele fim de tarde, com o céu de Caruaru em fogo, os dois sabiam que não havia mais retorno. Arthur chegou em casa naquele dia como sempre, falando alto ao telefone, reclamando de clientes, rindo de funcionários que, segundo ele, não tinham visão. Largou as chaves em qualquer lugar, sem notar o clima diferente da casa. A sala estava mais silenciosa, como se as paredes aguardassem algo. Helena o esperava de pé, segurando uma fotografia nas mãos. Renato estava sentado, com o rosto cansado. Arthur percebeu a tensão, mas acostumado a ser o centro de tudo, perguntou com irritação o que estava acontecendo. Helena deu alguns passos à frente e, sem discurso longo, estendeu a foto. Ele pegou com desdém, pronto para zombar de alguma lembrança antiga sem importância. Porém, quando os olhos pousaram na imagem, o riso desapareceu. O bebê na foto tinha a mesma pequena marca perto da orelha, o mesmo formato de rosto, o mesmo olhar inquieto. Arthur tentou rir, dizendo que poderia ser qualquer criança. Mas a voz falhou, as mãos suaram. Perguntou de onde tinham tirado aquilo. Renato, com a voz embargada, disse que aquela era a primeira foto dele. Não em uma maternidade de hospital caro, mas no orfanato, onde foi deixado sem nome. Arthur recuou um passo, como se alguém tivesse dado um empurrão invisível. Olhou para Helena, buscando alguma explicação que não doesse tanto. Ela o encarou com calma e firmeza. Disse que conhecia aquele olhar desde antes de ele aprender a falar, que esteve ao lado dele quando ninguém mais esteve. O silêncio foi ficando denso. A arrogância habitual de Arthur parecia não encontrar espaço naquele ambiente. Ele perguntou se aquilo era algum tipo de piada cruel. Renato negou, chorando. Disse que errou ao esconder a verdade, mas que não suportava mais assistir ao filho tratar os outros como lixo sem entender de onde tinha vindo. Arthur sentiu o chão se abrir. A vida, construída sobre uma história inventada, começava a ruir diante de seus olhos. Ele tentou segurar o controle, mas a respiração ficou curta e o peito pesado, como se o corpo recusasse papel. A sala inteira parecia comprimida em um único ponto, o olhar de Arthur preso no rosto de Helena. Os carros passavam lá fora, um cachorro latiu na rua, mas nada daquilo chegava de verdade até ele. A foto ainda estava em suas mãos, tremendo. Ele perguntou quem ela era, de verdade. Helena respirou fundo. As palavras que ficaram presas por tantos anos finalmente encontraram saída. Com a voz firme, sem gritar, ela disse: Arthur, antes de você ter esse sobrenome, antes dessa casa, antes de qualquer terno, eu já estava ao seu lado. Fui eu quem te segurou no colo quando ninguém te queria. Fui eu quem te criou no orfanato. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Renato chorava baixinho. Arthur sentiu os joelhos falharem. Ele tentou encontrar alguma lembrança, algum cheiro, alguma sensação que conectasse aquela mulher à sua infância distante. Fragmentos surgiam sem forma clara, uma canção baixa no escuro, mãos quentes segurando as dele, um colo que cheirava a sabão e café. Helena continuou, contando das noites em que ele acordava assustado e só dormia de novo depois que ela sussurrava que ele não estava sozinho. Falou do dia em que o viu sair pela porta com o casal que prometeu o futuro e nunca mais voltou. Contou que, por anos, se perguntou se ele estava bem, se tinha sido amado, se lembrava de alguém como ela. Arthur começou a chorar sem elegância, sem controle, como uma criança. Toda a arrogância construída ao longo da vida desmoronava diante da origem que nunca soube.
Ele perguntou por que ela não disse nada antes, por que continuou suportando suas humilhações. Helena respondeu que, se tivesse revelado a verdade, quando ele ainda estava cego de orgulho, talvez ele tivesse transformado isso em mais uma arma. Agora, a própria vida o tinha encurralado. Era hora de escolher quem ele queria ser. As lágrimas que caíam no chão de mármore não pertenciam apenas ao homem que se via filho de um orfanato, mas ao menino que passou anos ferindo a única pessoa que nunca o abandonou. Os dias seguintes não foram simples. A casa em Caruaru parecia outra, como se o ar tivesse mudado de peso. Arthur andava pelos corredores sem a mesma postura de dono do mundo. Parava diante dos espelhos e não reconhecia completamente o rosto que via. Não era mais apenas o filho do milionário Renato Albuquerque. Era o menino deixado em um orfanato, o bebê que Helena embalou, o homem que tinha machucado justamente quem o amou primeiro. Ele começou a observar os gestos dela com novos olhos. Viu a forma como dobrava as roupas com cuidado, como servia à mesa sem fazer barulho, como tratava todos com respeito, do porteiro ao jardineiro. Cada detalhe era uma lição silenciosa que ele ignorara a vida inteira. Uma manhã, bateu na porta do pequeno quarto dela. Helena abriu, surpresa. Arthur estava sem terno, sem máscara, apenas com o rosto nu de quem finalmente se permite ser vulnerável. Ele pediu perdão, não com discursos treinados, mas com palavras simples, quase tropeçando. Disse que não sabia como consertar o passado, mas queria começar respeitando o presente. Helena o ouviu, em silêncio, deixando que cada frase encontrasse seu lugar. Depois, apenas o abraçou, não como empregada, não como vítima, mas como alguém que voltou a ser mãe de um jeito diferente. Renato, ao vê-los mais tarde, entendeu que o dinheiro que acumulou nunca pagaria aquela cena. Decidiu mudar também, reviu a forma de tratar os funcionários, começou a ouvir mais do que ordenar, abriu espaço para que Helena desse opiniões na casa e principalmente na forma como criariam uma nova relação ali dentro. Aos poucos, a mansão deixou de ser palco de arrogância e passou a ser lugar de reconstrução. A história que começou em abandono agora ganhava outro final. E para quem ouve essa história, fica um alerta forte. Não existe coração tão rico que possa humilhar quem o sustentou em silêncio. Antes de julgar alguém, lembre-se de que você não conhece toda a história. Honre quem serve em silêncio e compartilhe com alguém.